Bom dia, queridos. Boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vem comigo ler Bíblia. Vem comigo ler Bíblia, porque hoje nós teremos uma leitura gloriosa. Todas são. Hoje nós estaremos lendo capítulo 9 de Mateus. Deus tem uma palavra para o seu coração. Creia, creia, porque a oração, leitura da Bíblia, não tem correntes do mal que resista. Você passa pelas provações, você passa pelas barreiras com Jesus na frente, com a palavra que liberta na frente. Então, nada se opõe. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, @josimeridesouza6227. Deixa seu like agora já no comecinho do vídeo, senão depois esquece, né? Quero já agradecer quem está deixando like, quem está comentando, quem está compartilhando. Deus abençoe grandemente a vida de cada um. Por quê? Porque esse evangelho, sei que muitos já estão colaborando com esta obra, mas eu quero agradecer de todo o meu coração, que eu não posso recompensar, mas o Senhor pode recompensar. Amém, queridos? Deus abençoe, que essa palavra chegue, a palavra verdadeira, sem mistura, chegue até ao máximo de corações que o Espírito Santo iluminar. Certo, queridos? Deus abençoe. Vamos à leitura? Vem comigo ler Bíblia. Glória a Deus. Que diz assim no capítulo 9 de Mateus: a cura de um paralítico em Cafarnaum. Entrando Jesus num barco, passou para o outro lado e foi para a sua própria cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico, deitado num leito. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: tem bom ânimo, filho, estão perdoados teus pecados. Olha que interessante, irmãos, a fala de Jesus está em vermelho. Eles colocam as palavras de Jesus em vermelho. Quem escreveu o livro de Mateus foi o próprio Mateus, né? Então ele frisa muito, um dos livros mais frisados em vermelho, que fala que é a palavra do Senhor Jesus própria, diz: tem bom ânimo, paralítico, numa cama, num leito. É quase que impossível não estar decaído, né? Mas a gente olha o ânimo que o Senhor dá para este jovem. Ele diz: tem bom ânimo, filho. Aleluia, Jesus. Ele chama de filho. Estão perdoados os teus pecados. Ele entende que qualquer enfermidade ou qualquer coisa que emplaca a vida do ser humano não é tão perigoso do que quanto a arma do pecado a nos matar. Uma enfermidade não mata, irmão. Pode até tombar o corpo, mas se o teu espírito está vivo, tu tens a eternidade com Cristo. Então ele está dizendo aqui, ó, tem bom ânimo, sejam perdoados os teus pecados. O que era mais preciso na vida daquele jovem não era a cura, não era levantar do leito, eram que os seus pecados fossem perdoados. A gente às vezes se preocupa tanto em pedir uma cura. Senhor, eu tô com dor aqui, dor ali, tô ruim aqui, tô precisando de financeiramente ali, e se preocupa com a vida secular. Mas não se preocupa de pedir libertação pelo pecado, para agradar o Deus Todo-Poderoso, para se libertar dos frutos da carne, para começar a conseguir viver os frutos do Espírito. Sabe como é glorioso conseguir viver os frutos do Espírito. Aí o Senhor diz: tem bom ânimo, filho. Estão perdoados teus pecados. Ali foi a verdadeira cura. Aquele jovem receber o perdão dos pecados. Eu creio que na alegria que ele recebeu ali, a cura foi completa. Aleluia, Jesus. Que nós possamos entender a necessidade maior da nossa alma é sermos perdoados, sermos livres do jugo do pecado, do engano do pecado.
Essa é a verdadeira cura. Versículo 3. Mas alguns escribas diziam consigo: este blasfema. Jesus, porém, reconhecendo-lhes os pensamentos, disse: olha o discernimento do Espírito aqui. Peça o dom de discernimento de Espírito, irmãos. Peça. Você é crente há tantos anos, peça. Peça o dom de interpretação de línguas, peça o dom de línguas, peça os dons, peça. Porque no mundo que estamos vivendo, você está conversando com as pessoas que têm espíritos malignos. Se você não conseguir discernir para ajudar essa pessoa, expulsando esses espíritos e não caindo nas palavras demoníacas que muitas vezes saem da boca dessas pessoas, você também sucumbe, você também cai. Então você precisa, neste mundo que estamos vivendo, implorar, orar sem cessar. Orar, buscar a paz que excede todo entendimento, buscar o conhecimento, buscar os dons do Espírito, discernimento do Espírito. Jesus, ele era Deus, claro, ele é Deus. Mas aqui nesse ensinamento, Mateus diz: Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: por que cogitais o mal no vosso coração? Irmãos, esse dom é para quem mais se separa das obras da carne e mais se achega para as obras do Espírito. Quem vive muito nas obras da carne é quase que impossível adquirir o dom de discernimento de Espírito. Se você quer o dom de discernimento de Espírito, afaste-se das obras da carne. Tente o máximo, corra delas, né? Então você verá o sobrenatural agir na sua vida. E você sente, quando você chega num ambiente, você sente que a pessoa está falando de ti. Você parece que entende. Ninguém entende que a pessoa sabe, mas a gente chega na hora certa que a pessoa está falando. A gente compreende as palavras que são ditas na frente da gente, mas para outra pessoa são faladas diferente. A gente tem um discernimento tão amplo quando a gente pede esse dom que a gente consegue se afastar do mal. Consegue orar por aquelas pessoas para que haja libertação, mas a gente consegue se afastar do mal, mas é somente através deste dom. Senão você fica enredado e você vai se machucando como um trigo novo na peneira, grudado na casca. Mas que este trigo possa estar maduro, né? Para que a casca fique, porque a casca vai para o fogo. E o produto, o trigo, ele vai ser recolhido no celeiro. Amém? Glória a Deus. Entendeu o mistério? Glória a Deus. Vamos continuar. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: por que cogitais o mal no vosso coração? Pois qual é mais fácil dizer: estes estão perdoados teus pecados, ou dizer: levanta-te e anda? Qual é mais fácil? Para ele não existia dificuldade, pois ele é o dono da vida. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados. Irmãos, o único que pode perdoar pecados é Jesus Cristo. Não é a não sei quantas chibatadas nas costas, não é os sacrifícios tolos, não é isso, não perdoa pecado. O único que pode perdoar pecado é quando tu reconhece que ele é o único suficiente Salvador, tu acredita que o sangue dele na cruz do Calvário derramou para perdoar os nossos pecados, mesmo que foi há muitos anos atrás. Ficou dita a palavra que se cumpre até hoje. Se creres, verás a glória de Deus. Se creres, será salvo tu e a sua casa. Se creres e confessares e deixares o teu pecado, tomar sobre si o jugo do Senhor, que é leve, o fardo não é pesado, mas tomar a sua cruz e seguir como Jesus também seguiu, sem largar a cruz. Você entende que todos os teus pecados foram lançados no mar do esquecimento, onde nem o inimigo sabe onde fica. Eis que tudo se faz novo. Quando nós cremos em Jesus, nós nascemos de novo. Lembra da passagem de Nicodemos? É necessário nascer de novo? Como que eu vou poder entrar no ventre da minha mãe de novo? Disse o Nicodemos para Jesus. Jesus disse: não só de carne, mas nasça de espírito. Aleluia!
Deixa o velho eu para trás, comece tudo de novo, mas tudo de novo em Cristo Jesus, crendo, vivendo os frutos do Espírito, se afastando das obras do mal, das obras da carne. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, seja o que você fez, creia no Senhor Jesus, pare de fazer a prática do mal e creia que o Senhor Jesus te perdoa de todos os pecados e siga sem pecar. Ora, se cair, tens no céu um advogado. Ele vai ver o que aconteceu e vai... Mas tente não ficar naquela libertinagem. Ah, o Senhor, eu estou no tempo da graça. Vai lá, um dia se converte, no outro dia peca. Vai lá no outro dia, se converte, no outro dia peca. Vai que Jesus vem no dia que tu tá pecando, aí tu perdeu tudo o que tu adquiriu. Porque vai ser assim, ó, num abrir e fechar de olhos. Queridos, versículo 6. Autoridade para perdoar pecados. Disse então o paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Olha só, primeiro ele perdoou os pecados. Depois ele disse para os que perguntaram para ele, murmurando no seu coração, que ele tinha autoridade para perdoar pecados. Depois ele disse para o paralítico, para o jovem: levanta-te. Olha a autoridade, irmãos. Irmãos, vamos orar por autoridade. Pelo nome de Jesus, se nós cremos, obras maiores ainda faríamos. Tem que haver manifestação da graça de Deus. Estamos no tempo do avivamento na igreja. Ore, se consagre. Ele disse com autoridade: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se, partiu para a sua casa. E vendo isto, as multidões, possuídas de temor, glorificaram a Deus, que dera tal autoridade aos homens. A Deus, que dera tal autoridade aos homens. Autoridade dada aos homens. Irmão, se a gente for comentar tudo, não vai ficar o vídeo muito extenso. Vem comigo ler Bíblia, oh glória, aleluia, que coisa boa, né, essa palavra, meus irmãos. Versículo 9, a vocação de Mateus. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coleteria, e disse-lhe: segue-me. E ele levantou e seguiu. Ele estava cobrando impostos no meio dos publicanos, no meio da praça. Então Jesus passou e disse: segue-me. Oh, aleluia! Segue-me, Mateus. E ele se levantou e seguiu. Abandonou tudo que ele estava fazendo, dinheiro. Talvez tinha um bom nome na praça. Ele abandonou tudo, porque nada se compara ao estar aos pés de Jesus. Aleluia! Nada se compara a poder entregar a sua vida por completo na dependência de Jesus. Que palavra! Ah, meu Deus, desça sobre nós esse Espírito de Mateus, para nós ser totalmente dependentes. Jesus dizer: segue-me e nós ir, né? Seja para onde for, seja para voltar, volta, seja para ir, mas seja na direção de Deus. Oh, glória! Jesus come com pecadores. Versículo 10. E sucedeu que, estando ele em casa à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ele era muito hospitaleiro, né, irmão? Parece que eu imagino assim a casinha, e era bem na praia, né? Onde Jesus morava nessa época. Então eu acredito que tinha muita gente ali sentadinhos e no chão, ouvindo Jesus. Versículo 11. Ora, vendo isto, os fariseus perguntaram aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Publicanos, os cobradores de impostos, os que eram mais ricos, né? E pecadores, que viviam nos frutos da carne. Eu sempre volto a dizer, irmãos, quando a gente fala contra o pecado, contra as obras da carne, é contra a malícia do pecado, não contra o pecador.
temos que colocar isso no coração, porque senão a gente sempre olha para o crente que prega a palavra, o verdadeiro cristão que quer resgatar as almas das garras de Satanás, como o julgador. Ninguém quer te julgar, só que ninguém quer que tu vá para o inferno. Assim como Jesus não queria, deixou sentar-se todos à mesa, mas ali Jesus começa a pregar sempre contra o pecado. E aí eles vêm, os que criam, se convertiam e abandonavam a prática do pecado. Então é necessário pregar contra a prática do pecado. Mas nós amamos a todas as almas, a todos os seres viventes da face dessa terra que o Senhor criou. Só que nós temos que entender que aqueles que vão morar no céu não são criaturas. Não são as criaturas. Este corpo vai tombar e vai para o pó vai voltar. O que vai morar no céu, irmãos, é um corpo de glória incorruptível. E só vai receber esse corpo de glória incorruptível aqueles que forem chamados eleitos do céu, os herdeiros do céu. Não amigos do evangelho, tudo bem. Não, ele tem que estar no rol sagrado. Eu creio em Jesus. Escreve o meu nome no livro da vida, aleluia. Escreve meu nome aí, Senhor, eu creio em Ti, eu quero que naquele grande dia Tu digas benditos do meu Pai, venha para o gozo do meu Senhor, eu quero escutar isso naquele dia, tem que declarar, aquele que não declarar que Jesus é o único e suficiente Salvador, ele não será chamado herdeiro do céu, é como um cartório do céu, existe um livro sagrado lá no céu, que precisa estar o seu nome escrito lá, para naquele grande dia nós irmos. Aquele que crer será salvo, tu e a tua casa. Precisa crer e se desprender das obras da carne. Oh, aleluia. Sinto a glória de Deus aqui. Aleluia. Então esses pecadores vieram e se sentaram à mesa com o Senhor Jesus. E eles vieram dizendo, quem é este? O mestre de vocês senta com os publicanos e pecadores? Versículo 12. Mas Jesus ouvindo disse, os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Olha, irmãos, que interessante. Os sãos não precisam de médicos, mas sim os doentes. Se nós só ficar pregando dentro das igrejas onde já o evangelho está sendo pregado, e nós não pregar para quem está na prática do pecado, é eles que estão doentes, é eles que precisam de cura na alma, é eles que precisam de libertação quando o terror noturno bate, quando o espanto noturno, quando as tribulações demoníacas invadem, é eles que precisam de uma palavra de libertação, de uma palavra profética de transformação. Oh, meu Deus! Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Quem são os doentes da alma, os doentes do corpo, os doentes? Quem são os doentes? Jesus, ele não se preocupava muito com o físico, mas era mais com a alma. E nós também temos que se preocupar mais com a nossa alma. Por quê? Porque o corpo tomba, vai ao pó. O espírito volta a Deus que o criou. E a alma? Temos que temer a Deus, crer. Jesus. Perdão. Temos que crer em Jesus para quê? Para que naquele grande dia Ele é o único que tem o poder de mandar a nossa alma ou para o céu ou para o inferno. Ele é o único. Então, aonde está sendo posto a nossa confiança de nós guardar a nossa alma, guardar o que temos, que é a coroa de glória, que é a mansão celestial, que é o poder estar indo para o céu com o Senhor naquele grande dia? Se nós ficar assim, ó, sem angariar a salvação, estamos doentes? Corremos para Jesus. Corremos para Jesus. Só Jesus pode curar o doente de físico, de alma, de espírito, de emoção. Só Jesus. Você pode tentar em todos os sentidos da vida, mas a verdadeira cura, aleluia, só em Jesus Cristo. Ide, porém, e aprendei o que significa. Misericórdia quero, e não holocaustos. Algumas outras traduções dizem misericórdia quero e não sacrifícios. Misericórdia quero
Eu quero amor por aqueles pecadores que vocês... Ele estava dizendo isso. A lei manda apedrejar a adúltera. Mas eu quero misericórdia. Eu quero amor. Diz para ela parar de adulterar. Prega contra o pecado, amando o pecador. Oh, aleluia, Jesus. Misericórdia quero e não holocaustos, não sacrifício. Não adianta jejuar e orar e se consagrar julgando o seu irmãozinho, julgando a sua irmãzinha, não. Temos que denunciar o pecado e amar o pecador e tentar tirar ele das trevas para a luz. Não querendo se contaminar com ele nas trevas para que ele pense que é tudo igual. Aqui, ó, misericórdia eu quero, amor por essas almas, amor pelos doentes de espírito. Oh, meu Deus do céu. Pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Jesus não veio para os justos. Esse é todo certinho, então esse vai entrar no reino do Senhor. Este aqui eu já estou passando na terra só vendo os que já vieram perfeitos. Ele não veio buscar os justos. Justo é só ele, irmãos. E sim pecadores que estavam na prática do pecado, estavam doentes. Ao quê? Ao arrependimento. Gerar o fruto do arrependimento. Eu pecava, mas não peco mais. Eu roubava, não roubo mais. Eu adulterava, não adultero mais. Eu matava, não mato mais. Eu pecava contra sangue inocente, não peco mais. Eu creio que Jesus pode me lavar. Eu tinha a língua venenosa. Falava mal, levantava calúnia, falso testemunho. Não faça mais. Seu olho não viu, não faça mais. Não diga o que terceiros vieram te contar. Porque os terceiros que vieram te contar podem que não viram e você crê em algo que até eles também não viram. E aí você pode prejudicar um irmãozinho inocente. Então, se você já fez isso, não faça mais. É isso, ó, pecadores ao arrependimento. Seja lavado pelo sangue de Jesus Cristo. Seja transformado pelo arrependimento. Saia dos frutos da carne. Venha para os frutos do Espírito. Venha ter misericórdia pelo seu irmão. Misericórdia. Venha ter misericórdia. Amém? Glória a Deus. Versículo 14. Vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes e os teus discípulos não jejuam? Porque João Batista, nessa época ainda estava vivo, né? E eles jejuavam, os discípulos de João Batista jejuavam, se consagravam, né? E alguns fariseus que creem, mas não obedecem, também jejuavam. Ele está dizendo aqui, né? Alguns fariseus. E teus discípulos não jejuam. E ele fez uma pergunta, aqui é uma pergunta diretiva, é uma pergunta afirmativa. E os teus discípulos não jejuam. Ele está dizendo, eu sei que eles não jejuam, né? Respondeu-lhe Jesus: podem acaso estar tristes ou com os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo, e nestes dias hão de jejuar. Irmãos, que forte isso, irmãos. Ele entendia, ele passou todas as maneiras corretas para aqueles homens entenderem que seria poucos os dias dele na terra. E enquanto eles tivessem, eles tinham que ter força. Eles tinham que ter vigor, porque eu já falei em outro vídeo, quando a gente jejua, a gente fica meio... né, o corpo sente, algumas pessoas às vezes vêm e perguntam pra gente se a gente tá triste, coisa e tal. A gente não pode, tem que lavar o rosto, acordar, lavar cabelo, né? Como a Bíblia diz, não demonstrar-se contristados. E como que eles, fazendo aquelas viagens missionárias de um bairro para outro, de uma cidade para outra, poderiam estar andando a pé, às vezes triste, com fome. Olha a sabedoria de Jesus. Podem estar tristes, convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Dias virão
Ele sabia que ele iria ser assunto ao céu e os discípulos tinham que trabalhar por si, através do nome de Jesus, fazer obras maiores ainda. Então eles teriam que buscar a santidade no Espírito. Contudo que eles lhes será tirado o noivo, e nestes dias hão de jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo em vestes velhas, porque o remendo irá tirar parte da veste e fica maior a rotura. Eu vou ler de novo 16, irmãos. Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste e fica maior a rotura. Entende? Que coisa mais gloriosa que Jesus ensinou aqui, irmãos. Nem se põe vinho novo em odres velhos. No contrário, rompe-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas se põe vinhos novos em odres novos e ambos se conservam. Irmãos, nessa parte aqui que Jesus explica a eles sobre o vinho nos odres velhos, os odres naquele tempo, né? Para quem estuda um pouquinho, entende que odres aqui eles não falam de vidros, de garrafa. Odres eles eram feitos de couro, era tipo uma bolsinha, entende? E eles ali tinham que fazer um tempo de curar aquele couro do animal, e ali eles colocavam o vinho novo. Então tinha que ser aquele couro curado para colocar o vinho novo. Então ele ia dilatando, porque o vinho fermenta, então ali ficava o vinho bom. Mas se colocasse o vinho novo em um odre já muito velho, se rompia, porque na hora que acontecia a fermentação, o couro já não suportaria a dilatação da fermentação do vinho. Irmãos, é muito lindo entender um pouco a palavra do Senhor. Espírito Santo de Deus. Eles não estavam prontos para andar com Jesus, buscando a santidade que já estava ali com eles. Mas quando Jesus fosse assunto ao céu, eles estariam no tempo de buscar crescimento. Aleluia. O Senhor estava ensinando eles enquanto estava com eles, estava curando. Meu Deus, isso aqui é muito profundo. Porque depois que ele fosse assunto aos céus, que eles ficariam sem Jesus no físico, visivelmente, eles teriam que crer no sobrenatural. E eles teriam que crescer de dentro para fora, irmãos. Eles teriam que crescer uma fé onde os olhos não viam. Aleluia! Oh, meu Deus, creia no Senhor Jesus. Creia com toda a sua força, porque você vai crescer e nenhum vinho vai se perder, porque você vai entender que você está colocando o vinho novo em odres novos, para crescer a fermentação junto, tempo certo. Aleluia. Versículo 17, nem se põe vinho novo em odres velhos, do contrário, rompe-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem. Então, é por isso, irmãos, não se coloca o vinho novo em odres velhos, não se coloca algo que ainda não está pronto sem ser curados. Jesus querido, que coisa mais boa essa palavra dia de hoje, irmãos. O Senhor está te preparando para receber o melhor. O Senhor está te preparando, ainda que o homem não veja, ainda que a circunstância pareça que não, o céu te vê. Você entende isso, que o céu te vê, querido? Deus te abençoe, aleluia, Jesus. Que palavra gloriosa na manhã de hoje. O pedido de um chefe. Versículo 18. E quando estas coisas lhes dizia, eis que um chefe aproximou-se e adorou-o, e disse, minha filha faleceu, agora mesmo. Mas vem, impõe as mãos sobre ela e viverá. Ele cria de todo o seu coração que essa menina seria curada.
versículo 18. Está lá escrito também em Marcos e em Lucas. A cura da menina. É o pedido de Jairo, né? A cura de uma mulher enferma. E eis que Jesus levantou-se e seguia, e também os seus discípulos. E eis que uma mulher que durante 12 anos tinha padecido de uma hemorragia, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste, porque dizia consigo mesmo: se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. E Jesus, voltando-se, vendo-a, disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele instante a mulher ficou sã. Ah, Jesus querido, glória a Deus. Versículo 23. Tendo Jesus chegado à casa do chefe e vendo os tocadores da flauta e o povo em alvoroço, disse: retirai-vos, porque não está morta a menina, mas dorme. E riam-se dele. Mas afastando o povo, entrou Jesus, tomou a menina pela mão e ela se levantou. E a fama deste acontecimento correu por toda aquela terra. É a filha de Jairo, né, meus queridos? A cura de 2 cegos. Versículo 27. Partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando: tem compaixão de nós, filho de Davi. Tendo ele entrado em casa, aproximaram-se os cegos, e Jesus lhe perguntou: credes que eu posso fazer isso? Jesus te pergunta nesta manhã: credes que ele pode fazer o que tu estás precisando agora? Ele perguntou para aqueles cegos. Responderam-lhe: sim, Senhor. Então lhes tocou os olhos, dizendo: faça-vos conforme a vossa fé. E abrindo-lhe os olhos, Jesus, porém, os advertiu severamente, dizendo: acautelai-vos que ninguém os saiba. Saindo eles, porém, divulgaram-lhe a fama por toda aquela terra. Versículo 32. Ao retirarem-se ele, foi trazida um mudo endemoniado, e expelindo o demônio falou o mudo, e as multidões se admiraram, dizendo: jamais se viu tal coisa em Israel. Mas os fariseus murmuravam: pelo maior dos demônios é que é expelido os demônios. Ele dizia que Jesus curava no nome de Beelzebu, né? Versículo 35. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando as sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Sabe quando a pessoa está aflita como ovelha que não tem pastor? Jesus via aquele povo e então se dirigia aos seus discípulos: a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mandem trabalhadores para a sua seara. Vamos orar, irmãos, vamos orar, que venha mais gente fazendo vídeos para explicar a palavra, que venha mais pessoas para pregar a verdadeira palavra como ela é, que venha mais gente cheios do Espírito Santo, afastados do fruto da carne, para orar e o Senhor curar. Aleluia, em nome de Jesus. Receba essa palavra no dia de hoje. Seja tocado pela verdade que liberta, em nome de Jesus. Amanhã, capítulo 10 de Mateus.